Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Are you excited about God's call upon your life? Você se sente entusiasmado com o chamado de Deus para a sua vida? Você se sente apaixonado ao fazer aquilo que Deus te guia a fazer? Se você ouve o Espírito Santo, se você entende o fruto da obediência, então você realmente está comprometido com as coisas de Deus. Pegue sua Bíblia e olhe comigo o livro de Romanos, no capítulo 15. Semana passada, nós vimos que Paulo estava falando sobre o principal objetivo da humanidade, que é trazer glória e honra a Deus. E quando lidamos com o conceito de serviço religioso ou ministério, o ministério é uma pessoa que vive, que age de maneira a influenciar outros a fazerem a mesma coisa, que é viver uma vida louvável, que honre a Deus e que o glorifique. O objetivo é que nós nos multipliquemos, que estejamos comprometidos e que estejamos ministrando a outros, levando-os a fazerem a mesma coisa, não só para que eles tenham uma vida digna em Deus, mas também para influenciar outros e a congregação dos redimidos, ou seja, o corpo do Messias, a crescerem cada vez mais por todo o mundo. Esse é o propósito de Deus. É assim que Deus é. Então, te faço uma pergunta. Você está comprometido com essas coisas? Agora, olhe comigo no capítulo 15 de Romanos. Vamos começar com o versículo 14. Lembre-se que Paulo estava falando aos crentes. Ele estava convencido de que essas pessoas seriam abundantes, abundantes em paz e alegria, que eles teriam uma esperança de reino. Portanto, por causa dessa condição, Deus os usaria exatamente como Deus estava usando Paulo, para que eles também pudessem ter influência sobre os outros. E é exatamente a isso que ele está se referindo no versículo 14. Vamos então até lá, onde lemos: Estou convencido, meus irmãos, que eu próprio, a respeito de vocês... Vejam, ele está convencido e diz que eu próprio, ou seja, esse é um termo usado para enfatizar, pois ele está enfatizando que ele está realmente convencido dentro de si mesmo. A respeito de vocês. Vocês, ou seja, a congregação em Roma, que vocês estão cheios de bondade. O que significa estar cheio de bondade? Bem, aprendemos que a palavra bom, boa, seja em hebraico ou, neste caso, em grego, a palavra bom, boa na Bíblia, se relaciona com a vontade de Deus. O que Paulo está dizendo é que ele está convencido de que essas pessoas, como ele, estão comprometidas com a vontade de Deus. A vontade de Deus pode ser resumida com a mensagem da Torá, que é amar ao seu próximo como a si mesmo. Ou seja, influenciá-los, através do amor, a serem submissos a Deus. É isso que amar ao seu próximo deve produzir, que eles também caminhem em obediência a Deus. À medida que avançamos nesses versículos, veremos que Paulo está se esforçando para ser obediente, não apenas a sua própria obediência, mas também para influenciar outros, para que eles também obedeçam a Deus. Então, olhe novamente para a nossa passagem, onde Paulo diz: Estou convencido, meus irmãos, que também eu mesmo, a respeito de vocês, que vocês estão cheios de bondade.
Ou seja, a sua preocupação com a vontade de Deus e cheios de todo o conhecimento. Quando ele fala sobre todo esse conhecimento, é tudo o que precisamos para obedecer a Deus. Acredite nisso. Deus é sempre fiel e Deus vai ensinar você. Ele vai revelar a você tudo o que você precisa saber para obedecê-lo. Então, não há desculpas para a desobediência. Deus se dispõe. Nós sabemos que Deus sempre é capaz. Portanto, Deus nos dará a verdade de que precisamos, a revelação bíblica, a visão da Escritura, para que possamos realizar a sua vontade. Então, Paulo está dizendo: estou convencido de várias coisas. Que você está comprometido com a vontade de Deus, que você tem todo o conhecimento, tudo o que precisa saber. Por quê? Sendo capazes de também, uns aos outros, se aconselhar. Algumas Bíblias traduzem a palavra que está em grego como reprovar. Tudo bem. Por outro lado, esta palavra tanto faz se for traduzida como admoestar, aconselhar ou reprovar. É uma palavra que fala de influenciar, de provocar uma mudança pela qual a ordem de Deus é mantida. Dessa forma, a vontade de Deus pode ser realizada. O resultado acaba sendo, eventualmente, a vontade de Deus. E Paulo está dizendo: estou convencido a respeito de vocês, da congregação em Roma, que Deus os preparou totalmente para que vocês possam ser influência para os outros. Agora, Paulo está fazendo isso e ele está dizendo que você pode fazer a mesma coisa. Deus usará você para influenciar outros a repreendê-los, a aconselhá-los, a fim de que eles também estejam caminhando na ordem de Deus, cumprindo a vontade de Deus. É sobre isso que Paulo está falando no versículo 14. Agora, veja o versículo 15. Porque isso é muito importante para Paulo, ele também diz: mas ousadamente. Na verdade, mais ousado do que o normal, ele diz: escrevo para vocês, irmãos. Uma outra vez, a palavra irmãos significa irmãos na fé, tanto homens quanto mulheres, irmãos e irmãs. Então ele diz: mas sendo ainda mais ousado, mais que o normal, eu escrevo para vocês, irmãos, em parte para lembrar vocês por causa da graça que me foi dada por Deus. Observe que Paulo está falando. Vamos começar por aqui. Paulo está animado, apaixonado pelo chamado para a sua vida. Há uma relação intrínseca entre receber a graça de Deus e conhecer o chamado de Deus sobre sua vida. A graça de Deus não apenas salva, ela faz isso. Foi pela graça que você foi salvo. Então, pela graça, somos salvos. Nossos pecados são perdoados. Nós recebemos um convite perfeito para o reino de Deus. Mas a graça é mais do que apenas essas coisas maravilhosas. A graça também vai agir em nossa vida para nos levar à vontade de Deus, de forma que a vontade de Deus e que a ordem de Deus sejam cumpridas. É por isso que Paulo fala sobre a graça que foi dada a ele por Deus. A próxima coisa que ele fala é sobre o chamado de Deus em sua vida. A graça nos prepara para obedecer ao chamado de Deus. É por isso que ele diz, olhe agora para a segunda parte do versículo 16. Para que eu seja um ministro do Messias e Yeshua, Jesus Cristo, para as nações. O que precisamos saber sobre Paulo é que ele personifica Israel. O que quero dizer com isso? Deus criou o povo judeu de forma sobrenatural. Banei Israel, os filhos de Israel, para serem usados por Deus para abençoar as nações. Mas será que é apenas abençoá-las, dar-lhes bênçãos? Não. Talvez diz que é luz para as nações, o que significa dar a eles a revelação de Deus, a verdade de Deus. É isso que lemos na Bíblia. Dar a verdade de Deus para que, através da verdade e, claro, da obediência à verdade, para que eles possam ser abençoados.
Então, Paulo está personificando. Paulo entende. Ele recebeu a graça, e essa graça o prepara, não apenas o salva. Ela faz isso, mas mais do que isso, essa mesma graça age em sua vida, dando-lhe esse chamado e equipando-o para cumprir esse chamado. E Paulo diz: eu sou um ministro do Messias Yeshua Jesus Cristo para, veja bem, para as nações. E sobre o que é esse ministério? Continue lendo. Ele responde na metade do versículo 16, onde usa uma palavra muito significativa. É um verbo, mas ele é derivado da palavra grega que significa sacerdote, ou aquele que trabalha no templo. Estamos falando sobre o que poderíamos chamar de um serviço sagrado, a administração da casa de Deus. O que Paulo está dizendo é: eu sou um servo do Messias Yeshua, e estou ministrando este serviço sagrado. E o que é esse serviço sagrado que ele está falando? É o Evangelho de Deus. Vamos falar um pouco agora sobre o Evangelho. Vou te dar uma definição muito simples do Evangelho. O Evangelho são especialmente boas novas sobre a redenção. E redenção é superior à expiação. A palavra expiação em hebraico é capará e significa simplesmente cobertura. O pecado ainda está lá, mas pela expiação o julgamento é adiado. O julgamento ainda precisa acontecer, mas ele é adiado. E isso é bom temporariamente. Porém, a redenção é superior. Por quê? Pela redenção, aquele pecado é apagado. É como se nunca tivesse acontecido. Assim, a redenção não apenas atrasa o julgamento de Deus, mas ela elimina a necessidade do julgamento de Deus. É por isso que é o Evangelho. Quero agora enfatizar o artigo definido usado aqui, que significa as boas novas, a implicação que são as únicas boas novas sobre a redenção. Então ele diz, de proclamar o Evangelho de Deus para quê? E preste atenção a isso, para que a oferta dos gentios possa ser agradável. Eu sei que a maioria das Bíblias em português usa a palavra aceitável. Quando eu ouço a palavra aceitável, por exemplo, alguém diz, será que isso é bom? E a pessoa responde, eu diria que é aceitável. Sabe, eu não fico satisfeito com algo que seja simplesmente aceitável. Eu quero algo que agrade muito. E esta palavra, quando olhamos para ela, na verdade são 3 palavras gregas juntas. A primeira delas, uma palavra grega, iu, significa bom. Em grego, essas 2 letras que podem pronunciar iu e iu significa bom. A palavra pros significa em direção. A terceira palavra vem do grego dekomai, que significa receber ou acolher. Então, é para se receber, e não se esqueça da primeira palavra bom. O Evangelho implica em bem receber. Deus nos recebe bem por causa do Evangelho. À luz disso, o que queremos fazer? Nós queremos obedecer a Deus, nós queremos servir a Deus, nós queremos fazer a vontade de Deus, a cumprir os objetivos de Deus, de forma que Ele fique satisfeito, que Ele receba nosso trabalho e que Ele fique satisfeito, que Ele o receba bem. É disso que se trata esta palavra, não é simplesmente aceitável. Vamos então olhar novamente. Paulo diz que quer dar as boas novas do Evangelho aos gentios, para que a oferta dos gentios seja bem agradável. E observe isso, santificada pelo Espírito Santo. Deixe-me te dizer uma coisa a título de atenção. Nada é bom aos olhos de Deus, a menos que venha como fruto da obra do Espírito Santo. Se você fizer qualquer coisa que agrade a Deus, você deve ser guiado pelo Espírito de Deus. Se você quiser fazer qualquer coisa que agrade a Deus, você deve receber a provisão do Espírito Santo. O Espírito Santo é a base de tudo que honra a Deus, que glorifica a Deus.
Então, não é surpreendente aqui que a oferta seja santificada pelo Espírito Santo. Veja agora o versículo 17. Paulo diz: portanto, eu, e o que vem a seguir na maioria das Bíblias é me glorio. Tudo bem. Esta é uma palavra que dá a ideia de alegria, é uma palavra de louvor, e Paulo está dizendo: eu me gabando disso, ou seja, estou alegre, estou louvando a Deus por isso. E a que ele está se referindo? Olhe para o versículo inteiro, onde ele diz: portanto, eu me glorio do Messias e Yeshua. Por quê? Com relação às coisas que pertencem a Deus. Agora, isso é importante porque o que entusiasma Paulo, aquilo sobre o que ele se gloria, aquilo que é o fundamento de sua vida, são aquelas coisas que pertencem a Deus. Ou seja, ele não está envolvido nas coisas deste mundo. Paulo está sempre preocupado com o reino. Você precisa, então, se perguntar: pelo que eu realmente me apaixono? O que estou buscando? As coisas de Deus ou as coisas deste mundo? Quando você está buscando as coisas de Deus, você se preocupa com o reino. Você está querendo restaurar aquela recompensa, aquele tesouro do reino de Deus. Quando você não se preocupa com o reino, você está focado neste mundo e nas coisas deste mundo, acumulando as coisas deste mundo. Nós já falamos sobre como isso é tolice, porque, afinal de contas, essas coisas são temporais. Elas vão se desgastar, elas vão quebrar, elas vão perder o valor. E se eventualmente elas ainda existirem nos últimos dias, Deus as destruirá. Então Paulo diz no versículo 19, mas vamos voltar antes ao versículo 18, onde ele fala o seguinte: não me atrevo a falar de nada, exceto... Então, no versículo 18, Paulo diz: eu não vou ser tão ousado em dizer as coisas que estão sendo ditas, exceto... Continue a ler. Exceto o que o Messias realizou por meu intermédio. Resumindo, ele diz: tudo isso que está acontecendo, eu não sou tão ousado a ponto de declarar, exceto por aquilo que o Messias está fazendo através de mim. Observe agora do que se trata. Tudo que o Messias está fazendo através de Paulo é para a obediência das nações, ou seja, dos gentios, tanto em palavras quanto em ações. Sabe, para mim, isso é o máximo. Quando eu falo sobre obediência, eu recebo tantos e-mails que dizem: você está falando sobre legalismo. De jeito nenhum. Legalismo é quando alguém fala sobre ter que fazer algo para ser salvo, ou para manter sua salvação. Eu nunca falei sobre esse assunto. Nós entendemos que somos salvos pela graça. É um dom gratuito e não tem nada a ver com obras. O que as Escrituras dizem? Nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Então a salvação é baseada apenas no que o Messias realizou na cruz, a sua morte, o derramamento de seu sangue. É por isso que eu sou salvo. E é através desse mesmo sacrifício que minha salvação é eterna, que ela se sustenta. Nada precisa ser feito porque foi perfeito. O fruto da obra do Messias é a vida eterna. Não precisa ser sustentado. Então, de forma alguma, eu sou legalista. Eu sou bíblico. Pois vemos aqui o que Paulo está falando neste livro de Romanos que estamos lendo. E o que deixa Paulo mais animado é o que Deus está fazendo através dele. Por meio de sua fé no Messias e do Espírito do Messias, pelo Espírito Santo em sua vida, Paulo se gloria dessas coisas que o Messias está fazendo através dele. E o que isso está produzindo? A obediência dos gentios. Ou seja, em todo o mundo, as nações estão obedecendo a Deus. Quando digo nações, são aqueles que habitam em várias nações. E o que estamos vendo aqui é que isso é importante. Nós vemos isso na Bíblia. Deus diz:
Eu quero obediência e não sacrifício. Então, Paulo está dizendo que Deus está trabalhando nele. Para quê? Para a obediência dos gentios em palavra e em ação. Versículo 19. Fazendo assim, como? Pelo poder de sinais e prodígios no poder do Espírito Santo. Vou repetir. Se algo que for feito para o que Deus diz, sim, eu aceito. Eu vejo isso como obediência. Eu vejo isso como resultado da minha vontade. Você pode ter certeza de que o Espírito Santo estará agindo através da vida de alguém, na vida de alguém. É exatamente isso que vemos aqui. No poder do Espírito Santo. Continue lendo na metade do versículo 19. Para que eu, desde Jerusalém e das regiões ao seu redor até. E temos este lugar, Ilyricon, a cidade de Ilíria. É um lugar que nós hoje chamaríamos de os Estados dos Balcãs. É um lugar que hoje chamaríamos de os Estados dos Balcãs, da antiga Iugoslávia. Assim, estamos falando sobre este local e Paulo está dizendo que através do seu ministério, a obra do Evangelho, o ministério e a obediência estão sendo vistos entre os gentios até essas regiões, até aqui na Ásia Menor, indo para a Europa, para os estados dos Balcãs. E com respeito a eles, ele diz que isso é o cumprimento do Evangelho do Messias. Muitas Bíblias, em sua tradução, usam o termo o cumprimento da pregação. Não, lá não diz pregação, ou discurso, ou proclamação. Não diz isso. Analise esta palavra. Ela simplesmente significa cumprir algo. Mas o que é importante é o tempo verbal. Ela está no passado perfeito, o que significa que o Evangelho começou a ser cumprido, que começou no passado, que é verdade agora e que vai continuar avançando. E isso é verdade até mesmo em nossos dias. Assim, Paulo diz, até nessas regiões o Evangelho do Messias está sendo cumprido. Versículo 20. Mas desta maneira. A próxima palavra geralmente é traduzida como aspiração ou ambição e diz respeito a Paulo, que Paulo aspirava, desejava, que ele tinha uma ambição. Mas se você olhar novamente para esta palavra, é uma palavra que subentende amor, que ele é comprometido, e a palavra digno, aquilo que tem valor ou significado. Paulo está dizendo assim, eu tenho amor, eu estou comprometido com as coisas que são significativas, as coisas que têm valor, as coisas que são dignas. E do que ele está falando? Continue a ler. Quero pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho traz resultados maravilhosos. Ele diz aqui que deseja fazer isso. Pregar o Evangelho não onde o Messias havia sido nomeado, de forma que ele não estivesse edificando sobre o alicerce de outra pessoa. Ele diz que ele deveria construir. Paulo não está tentando fazer você realizar seu trabalho no local onde já tem alguém fazendo o mesmo trabalho. Ao contrário, ele diz, não construir sobre o alicerce de outra pessoa. Mas agora, versículo 21, nosso último versículo, ele diz, mas antes, como está escrito. Paulo aqui vai citar Isaías 52, versículo 15. O que é muito importante é que Paulo sempre menciona uma profecia para mostrar o que Deus está fazendo em sua vida. E a mesma coisa deve ser verdade para você e para mim, pois devemos viver em obediência para que a revelação profética, aquilo que Deus revelou há muitos anos aos antigos profetas, que seja cumprida em nossa vida. É isso que interessa a Deus, a nossa obediência. Cumprir a revelação profética. É por isso que, observe o que ele diz aqui a respeito de seu próprio ministério, aquilo que sua vida está produzindo. Paulo diz, mas antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado. O que não foi proclamado é a respeito dele,
do seu trabalho, do Messias. Eles deveriam ver. Agora, a palavra seguinte é traduzida como perceber, ou uma palavra que tem a ver com ver algo e ser capaz de responder a isso. Então, Paulo diz: eu não quero simplesmente construir em cima do que outra pessoa fez, mas quero ir aos lugares onde o nome do Messias ainda não foi revelado, o nome Yeshua Jesus, para que as pessoas pudessem perceber que aqueles que não foram anunciados a respeito dele, para que pudessem ver, e aqueles que não ouviram, para que pudessem entender. O que Paulo queria fazer era ser uma fonte de revelação para que pudessem ouvir, que pudessem conhecer a palavra proclamada, para que eles pudessem perceber e compreender a palavra. E a palavra usada para compreensão não é somente entender, mas é uma palavra que implica em resultados. É uma palavra que inclui entender algo na medida que você seja capaz de, agora, reconhecer o que viu, o que ouviu e o que entendeu. Quando olhamos para a palavra de Deus, vemos que Paulo estava interessado no poder de Deus pelo Espírito Santo, produzindo coisas, tanto em palavras quanto em ações, na vida das pessoas. Essa é a verdade de Deus que deveria gerar obediência. Agora, deixe-me te fazer uma pergunta. Você está demonstrando obediência? A sua obediência é agradável a Deus? Deus olha para a sua vida e vê que você está agindo bem? Ou seja, aquilo que está de acordo com a vontade dele, aquilo que está trazendo suas bênçãos, aquilo que se manifesta pela obediência, manifesta a glória de Deus. É isso que você e eu somos chamados a fazer. Eu acredito que ele acordava todas as manhãs com o desejo de experimentar, de ser usado por Deus para esses propósitos. Se me permite, vou agora concluir assim. Quando esse for o seu objetivo, quando você estiver entusiasmado e comprometido e apaixonado por essas coisas, você ficará entusiasmado com a vida. E você estará apaixonado por Deus, porque você verá o poder de Deus sendo liberado através de você. É claro que é pela unção do Espírito Santo que você ficará animado ao ver vidas mudarem, ao ver as pessoas começarem a obedecer à vontade de Deus. Como resultado, a satisfação será de muita alegria. Agora, estou sem tempo. Até a próxima semana. Que Deus o abençoe. Shalom, desde Israel. Time until next week. May God bless you. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.